vendas é contato com o cliente, né? É entusiasmo, né? Não precisa ser barulho. Hoje a gente tem barulho, mas eu tenho times meus que não fazem barulho. Então, a gente saber que nada acontece sem a proximidade com o cliente. Jonathan Souza é um dos maiores especialistas em construção de máquinas de receita no Brasil. Com uma carreira consolidada em ambientes de alta performance, ele é diretor de vendas no G4 Educação, uma das maiores organizações de educação executiva e negócios de maior crescimento dos últimos anos no país e de maior referência para nós empresários. Eu acho que ter a vergonha ou medo de ligar é normal, mais comum do que não ter. Mas se há um bloqueio, não tem como. Além do G4, o John trabalhou em empresas como Nestlé, Sebrae, RD Station, foi onde a gente se conheceu, SB Tour, Conta Azul e Contabilizei. Hoje, no G4, John esteve à frente da estruturação comercial que converteu uma operação de vendas que estava madura em uma máquina escalável e com uma cultura impecável. Exemplo para muitas empresas como a nossa, por exemplo. A negociação começa quando você bota o preço pro cara. Tu faz tudo antes para chegar ali e facilitar esse jogo, mas quando começa o jogo, você já não tem... Já tá desgastado. Já tá desgastado, você não tem energia cerebral pro negócio. Cuidar isso também, né? Não é que se, joga uma proposta e vê o que acontece. Não é, mas é saber o que importa, né? E saber que o teu momento de talento é o momento da fricção. No Vendaz de hoje, o John vai contar os bastidores de como se constrói um time de vendas do zero até o faturamento de 1 bi que eles estão buscando, incluindo desafios reais, decisões estratégicas duras, erros e acertos na jornada de escalar receita em grande escala. Não dá pra ter vendedor de carreira em todas as empresas. Você vai ter que ter a capacidade de descobrir esses caras, de transformar esses caras. Então a gestão, aí vamos para um outro lado, é fundamental nesse aspecto. As pessoas mais talentosas que eu conheci em vendas, você não batia elas na rua e falava assim, esse cara é bom. Os mais foras da curva, né? Esses caras são construídos. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vendaz. É pra quem respira vendas B2B todos os dias. Tô aqui mais uma vez com meu sócio e amigo Lucão. Fala aí, Lucão, tudo certo, cara? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que você tá, cara? Fechamento de mês não é aquela pressão tradicional, né? Mas se não tiver assim, tem uma coisa errada. Tá no podcast errado. Exatamente. Muito bom, galera. E hoje a conversa é uma conversa especial, assim, que todo founder e líder de times comerciais deveriam escutar ou tem curiosidade, que é como montar time de vendas de alta performance. Você já liderou, Lucão, algum time de alta performance na sua vida, cara? Eu tive o prazer algumas vezes, cara. Corda esticada o tempo todo. Quando não tá assim, tem alguma coisa errada. Mas tem muito aprendizado e processo pra chegar nesse nível, né, cara? Não é da noite pro dia. Então, nesse podcast, a gente vai explorar exatamente esse ponto. E pra isso, a gente trouxe um dos maiores nomes aí do mercado de vendas que ajudou na construção do time comercial do G4 Educação. Eu chamo ele carinhosamente de John, que ele é meu amigo também. Mas Jonathan Souza, diretor de vendas do G4, seja muito bem-vindo, cara. Prazer, meu irmão. Eu só tenho a agradecer aqui pelo tempo de você. Vai ser uma resenha boa. Uma resenha boa. É sempre bom falar sobre vendas e ajudar a turma, né? Massa, cara, contar umas histórias aí. Contar história. Vamos ver se a gente conta uns cortes das nossas aventuras aí. Vai rolar, deixei alguns spoilers aqui, depois a gente troca. Vambora. Temos uma novidade esse ano, que esse podcast está sendo patrocinado pela URH. É uma ferramenta de gestão completa para o teu time de RH, onde você pode fazer gestão, one-on-ones, PDIs do teu time e fazer toda a performance da galera. A gente usa e super recomenda, né, Lucão? Com certeza. Base fundamental para escalar e crescer o negócio. Pessoas, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Galera, apresentando o John, então. Jonathan Souza é um dos maiores especialistas em construção de máquinas de receita no Brasil. Com uma carreira consolidada em ambientes de alta performance, ele é diretor de vendas no G4 Educação, uma das maiores organizações de educação executiva e negócios de maior crescimento dos últimos anos no país e de maior referência para nós empresários. Além do G4, o John trabalhou em empresas como Nestlé, Sebrae, RD Station, foi onde a gente se conheceu, SB Tour, Conta Azul e Contabilizei. Hoje, no G4, John esteve à frente da estruturação comercial que converteu uma operação de vendas que estava madura em uma máquina escalável e com uma cultura impecável. Exemplo para muitas empresas como a nossa, por exemplo. No Vendaz de hoje, o John vai contar os bastidores de como se constrói um time de vendas do zero até o faturamento de 1 bi que eles estão buscando, incluindo desafios reais, decisões estratégicas duras, erros e acertos na jornada de escalar receita em grande escala. É isso aí, Lucão?
Sensacional, vamos explorar o máximo aqui. Chique, o homem tá ficando bom nisso, né? O cara que isso. Currículo extenso, cara. Cara, muito bom, muito bom. Vambora, galera, vambora, o que eu puder ajudar aí. Animal. Conta John, comigo. começando, cara, pra quem ainda não te conhece, eu te conheço bastante tempo, mas quero que a galera também conheça um pouquinho de quem é você. Conta aí pela visão, quem que é o John, cara? Bom, de novo, prazer, né, turma? Eu tenho 35 anos, sou gaúcho, radicado em outros lugares, aqui morei em Floripa, lá, São Paulo e tal. Nesses últimos 5 anos da minha vida tem sido praticamente o G4, né, cara? Chegar numa empresa relativamente pequena, né? E transformar nesse negócio, né? Viver esse negócio, vocês sabem que é muito intenso, né? É difícil você ter uma vida paralela a isso, né? Mas é muito bom. E antes eu descobri vendas, Caião, não querendo ser vendedor, né? Então, eu lembro que quando eu tava na Nestlé, eu olhava e falava os vendedores, né, de rua lá, 2009. Eu não quero ser esses caras, né? Porque, o cara tem que ser muito malandro, não era muito meu jeito, não. E aí fui indo, e quando eu descobri a RD me mostrou que, não era daquele jeito, né? Eu consegui aprender com o processo, com orientação, com organização, por mais que a gente tinha aquele ímpeto, né, de fazer mesmo, né, cara? O talento da pessoa faz. Mas tudo que veio em volta ali ajudou, tanto que acredito nisso até hoje, porque eu sou prova de que isso funciona. Então, eu divido minha vida entre estudar muito, o que eu gosto, G4, né? Porque é um prazer que eu tenho, das aulas, né? Cuidar do time e tal. E também na vida, né? Na vida. Ainda tô aí, quem sabe, logo vou ter um filho aí. Vamos ver se a gente vai para esse lado aí também, para cuidar um pouco dessa parte. Coisa boa, cara. Vai dar tudo certo. Tem uma curiosidade, cara, eu vou contar isso aqui. Lá na RD, quando a gente entrava na RD Station, meados de 2017, 2018, tinha um ritual que eles apresentavam os novos R-Doers para todo mundo da empresa. E na época era presencial e tal, e eram 8 andares. E aí você tinha que subir no 8º andar, depois o 7º e descendo. Para cada andar você entrava com a turma, era uma turma de 40, 50 pessoas naquela época. E todo mundo daquele andar batia palma e saudavam as pessoas que estavam chegando. Cara, eu, lá de São Paulo, eu não conhecia Floripa, cara. Primeira vez que eu pisei em Floripa. Fui como eu estava mais ou menos assim, de blazer. São Paulo, assim, executivo, né, cara? Pressionar a galera. Vai lá, eu lá no andar de vendas, que era vendas inbound, que tava o John. Eu lembro uma galera assim de bermuda, chinelo, sentado na mesa. Sentado na mesa. Eu falei, que andar é esse, cara? Andar estranho, galera de vendas. E esse aqui me solta na frente de todo mundo, cara. E aí, Caião, vai vender seguro? Vai vender? A nossa amizade começou assim. Me zoando na frente de todo mundo. Nada contra que vende seguro, mas a galera anda mais na mas pela roupa, era pela roupa. Falou, os caras agora estão vindo arrumado e tal. E a gente se muito legal. Assim, então, mais de 9 anos de amizade. Deu certo, né, cara? Deu certo. Muito Quis legal. dar uns croques você na hora, mas tá certo. Mas ali você tava chegando, né, cara? Eu tinha essa moral, vai. Tem outras histórias aí pra contar. Muito cara. bom. Animal. John, a gente sabe, cara, que o mesmo time que leva a gente de 0 para 1 milhão de faturamento não vai ser o mesmo time. É um time bem diferente pra chegar até 1 bi. Sim. É um espaço de tempo aí, espaço de processo e várias outras questões bem diferentes. Sim. Na tua visão, cara, o que você entende que naquela época, quando você assumiu o G4, e se você puder contar um pouco essa história. Cara, chegou no G4, quantas pessoas tinham? Eu gosto muito dessa história. Sim. E pro momento que vocês estão hoje, assim, qual que é a diferença do time anterior, quando você assumiu, para o time atual que vocês estão performando hoje? Cara, acho que sim, a primeira coisa eu tenho em vista que os comportamentos e os métodos não são os mesmos. Eu acho que esse que é o ponto, porque a gente passou por empresa que cresce muito rápido e às vezes não é nem crescer, ela muda, né? Então, a gente, talvez, nós conseguimos ser os mesmos, mas os métodos que a gente usa, né, cara, eles mudam, isso é fato. Por isso que é sempre importante a gente estar reavaliando isso, né? Porque o que deu certo antes não é necessariamente o que dá certo agora. Então, é difícil, né? Porque a gente fala com o empresário o dia inteiro, ele tem um sucesso muitas vezes e para ele parece que você está acabando com a vida dele quando você fala, cara, precisa mudar. Mas é porque isso, não é porque a gente gosta de mudar, de falar que a gente quer, né, transformar de A para B, é porque é necessário. Então, eu acho que o modo de fazer, ele tem que mudar com certeza. Quando eu olho lá para trás, cara, imagina, eram 10 pessoas, 11 pessoas na época, mais comigo, e a empresa fazia 20 milhões de reais por ano, né? Hoje faz 500. O que não mudou? Eu acho que começar por o que se mantém, né?
vendas é contato com o cliente, né? É entusiasmo, né? Não precisa ser barulho. Hoje a gente tem barulho, mas eu tenho times meus que não fazem barulho, né? Então, a gente saber que nada acontece sem a proximidade com o cliente, né? Às vezes eu vejo áreas de vendas gastando a energia muito em coisas que não é face com o cliente, heads de vendas, diretores, donos não visitando clientes, né? Não atendendo. Eu acho que isso é um pecado, assim. Então, isso não mudou. A gente continuou privilegiando e mudando as formas de continuar tendo contato com esse cliente. Então, por exemplo, antes a gente fazia muito online, que é normal. Então, recebia lead, né? Tudo certinho, inbound. Hoje a gente faz muito evento. A gente tem time só para isso, né? Então, você vê que a gente continua tentando buscar uma oportunidade de falar com aquela pessoa, mas hoje a gente voltou, vamos dizer assim, se quem fosse ver para uma parte mais moderna, eu não botei uma AI, pelo contrário, eu estou fazendo almoço com os caras, eu estou visitando os caras. Então, a premissa de ter contato com eles não mudou. A segunda coisa é buscar uma boa gestão do que se faz em vendas também não muda. Muda, de novo, as ferramentas e tal. Então, saber o que a gente estava fazendo lá atrás, a gente usava um CRM simples na época para saber, cara, o que está entrando, o que está negociando, coisas simples que qualquer pessoa pode fazer. Mas se não fizer do jeito certo, você tem visibilidade, mas você não tem gestão. Sim. Então, assim, visibilidade hoje em vendas é mais fácil de ter. Gestão aí que é a ponte a ser construída, né? Então, isso sempre foi evoluindo. Então, hoje, muitos dos rituais que a gente fazia lá, eles se mantêm hoje. Você tem as reuniões periódicas, as coisas básicas, né? One-on-one, revisão de negociações. Então, essas coisas foram adaptando e, claro, você começa a crescer. Aí é a parte que mudou. Por exemplo, quando você coloca para o time e fala assim, uma vez por semana você vai ter que falar com todos os seus vendedores. Vamos dizer que é um líder com 5 vendedores, né? Então, toda semana vai ter 5 horas dedicadas a isso. Quando você tem 50 pessoas, são 50 horas da semana dedicada. Então, se lá com 5 você podia deixar a pauta mais livre, porque era você que fazia, ou uma pessoa mais experiente que sabia dosar a conversa de carreira com performance e tal, quando você cresce já não tem mais. Então, você precisa orientar essas pessoas. Então, a conversa ali, você precisa trazer, imagina, a gente está falando aqui de 180 pessoas, são por semana pelo menos 180 horas investidas nisso. Se você não cuidar do que está sendo falado, do como, cara... Fica caro. Muito, né? Nem estou botando o dinheiro aqui em cima disso, né? Se botar o dinheiro é um investimento incrível. Então, essas coisas a gente foi adaptando, assim. Então, uma coisa que eu aprendi muito com a mudança de maturidade da RD, o desenvolvimento da liderança, né, cara? Não tem jeito. Se o time for nota 5 e o líder direto for nota 10, aquele cara que toca o dia a dia, tem jogo. Se os caras forem nota 10 e o líder for nota 5, a chance de tropeçar, assim, ou de não aproveitar é imensa. Então, o investimento, então, de novo, voltando no método ali, né? E o que a gente ganhou muito robustez foi processos de informação, né, cara? Então, saber... dentro desse mundo inteiro, né? A gente estava falando antes aqui, não adianta você ser uma indústria nacional se você não consegue pensar num bom plano para o Rio Grande do Sul e pensar para um bom plano para Santa Catarina. Sim. Que bom que você tem essas oportunidades, mas poucas coisas vão funcionar do mesmo formato, perfis. Então, se você não tem essa visibilidade, você acha que todo dia é o mesmo, né, cara? E erra muito na projeção do que você espera de cada região. Lógico. Né? O Brasil O PIB é muito diferente, cara. Sim. Né? De lugar para lugar. Então, eu diria para vocês, cara, que mais do que as pessoas, e algumas pessoas mudaram, né? Lógico, né? Ao longo desse tempo, ainda mais hoje em dia que o fluxo de gente entrando e saindo nas empresas, né, cara, é muito diferente do que era 10 anos atrás, né? 20 anos atrás. Mudou muita gente, mas eu diria para você que mantendo esses pilares que toda área de vendas precisa, né? Toda área de negócio precisa, a gente foi muito plástico de saber mudar os métodos, garantindo que, cara, é muito difícil achar uma boa pessoa, né? Um cara comprado com você. Sim. Chegar e dizer que na próxima fase precisa de outro é muito supérfluo. Você vai morrer na praia. Então, agora, como que eu consigo ser hábil para transformar esse cara? Quando eu te conheci, você vendia. Você se tornou gerente da parada, depois um negócio inteiro. Os caras poderiam ter olhado para você e falar assim, é um bom vendedor, eu não vou... Agora, eles iam perder um cara com conhecimento da empresa, comprado, inteligente. Então, o esforço, claro que é maior.
Sim. Mas o retorno é desproporcional, entende? Então, acho que essa adição de gente nova, né? E uma das coisas que, como negócio, agora saindo um pouco de vendas e falando como negócio, essa ponte que a gente construiu para os pequenos e médios empresários, cara, é monetizar elas, né? Eu diria para você assim que, junto com gestão de vendas, a monetização do negócio, cara, se você faz razoavelmente bem essas duas coisas, os métodos mudaram sob premissas que, cara, uma empresa de uma pessoa e de 200 deveria ter a mesma, né? Sim, sim. E só conectando com esse ponto, Lucão, que é uma fotografia que eu gosto muito que você conta, assim, cara, e nossos ouvintes também vão se beneficiar disso. Quando você entrou no G4, cara, eram 10 pessoas ali e você teve que fazer muita coisa manual, né, cara? Tipo, você fazer o processo, você pegar o lead, você testar o pitch, você fazer o processo do zero para entender o que funciona de fato. A gente tem muitos clientes hoje, muitos ouvintes que estão ainda nessa fase de, cara, como eu construo esse processo mínimo? Hoje, quem olha o G4, cara, referência máxima, né? A galera lá, pô, curtindo, comemorando, batendo meta pra caramba. Sim. Mas lá no início não foi tanto assim, né? Foi duro, como qualquer outro processo que tá no início, né? Conta só um pouquinho desse detalhe, cara, de quando você assumiu o time de vendas de fato, assim, quais foram os desafios maiores que você teve ali, até azeitar essa máquina para ela ser o que ela é hoje e rodar sozinha? Eu acho que a primeira coisa, cara, foi garantir os mínimos. Então, por exemplo, a gente era uma empresa que recebia leads, né? Então, recebia de marketing digital, tinha essa duplinha de marketing e vendas ali. Então, assim, o que é o mínimo numa operação dessa? Você precisa ligar para os caras, cara. Então, assim, antes de pensar em modelo novo de remuneração, em meta, quando eu cheguei a turma não tinha meta, né, individual. A empresa meio que não tinha meta também, ela tinha objetivos, mas ainda não era madura para quebrar isso, né? Enfim, tinha um objetivo e estava correndo atrás. Então, essa foi a primeira coisa. Então, quando eu olhei o time, você observa, assim, a indisciplina. E não é disciplina de executar um processo bem feito, é a disciplina de fazer, de ligar, de responder a mensagem e tal. Claro que você poderia ir para um lado, deixa eu medir aqui quantos minutos eu demoro para falar para ver a melhoria. Cara, é só você bater o olho e ver que eles não estão ligando, assim, sabe? Sim. Só garante que isso aconteça primeiro. Aí, lógico que depois você vê o quanto isso gradualmente melhora e tal. Então, a primeira coisa, cara, foi isso. Então, assim, garantir que a gente fizesse os mínimos. Então, como funcionava a agenda do vendedor, como que era a passagem do pré-vendedor para ele, como que o pré-vendedor pegava esse lead. Então, foi literalmente isso. Tanto que... Feijão com arroz, né, cara? Bem feitinho, cara, ali, temperadinho. Exatamente, com o básico. Alho e cebola e, porra, e é isso aí. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi implementar as matinais, as deles ali, porque de fato tinha no começo essa indisciplina mesmo. Assim, você chega, na hora que você quiser, você liga e tal. Isso foi uma coisa. Também botei uma final do dia para começar a tipo assim, o que você fez, para saber que vai ter que prestar conta. Então, de novo, eu tô jogando no básico do básico do básico. Outra coisa, quando a gente falava sobre o dia a dia dos caras, e esse eu aprendi na RD, pô, você vai lá, sai para almoçar, cara, você volta, sei lá, 1h30, 2 horas, né? Então, o que eu fiz? Botei treinamentinho 1h da tarde, 2 horas da semana. Vamos garantir que tá treinando, que tá ouvindo call e tal. Então, eu diria que como time, cara, esse foi o alicerce do que nós estávamos fazendo, assim. E aí, óbvio que tem o periférico a isso, né? Aí eu fui lá entender quais eram os leads que nos mandavam. Porque sempre tem aquela discussão, eu gerei 5.000 leads, você converteu tanto. Então, eu já sabia que aquilo ia ser uma dor de barriga para cima, né? Então, eu fui entendendo. Cheguei no cara de produto, eu lembro que a gente estava numa imersão, sentei do lado dele e falei, cara, para quem que é isso aqui? Ele falou, um dono que fatura mais que 5 milhões, é isso aí. Eu falei, então é o dono que fatura 5 milhões que é feito. Beleza. Guardei isso. Aí fui ver lá, Pipe Drive, cara, coisa simples mesmo. Quantos tinham isso? Quantos eram 5 milhões mais, sabe? Sim. Meio que para separar. E o G4 já tinha uma questão de score lá, mas o score, na verdade, ele dizia quem era mais fácil de fechar, não quem era melhor. Sim. Que é um grande erro na minha visão, sempre eu vou mandar o lead quente pro cara aqui, o lead frio. Não, cara, é o perfil do cara. Enfim, tem outros pontos aqui. Então, eu fui arrumando essas arestas. E aí, cara, as arestas vão aparecendo. À medida que eu vou executando, imagina vocês. Eu chego lá e aí eu vejo essa indisciplina, vamos falar assim. Aí eu coloco a disciplina. O que vai começar a acontecer? Reclamação, a dificuldade de execução. Aí você começa a ver,
pessoas. Então, pô, deixa eu trazer 2, 3 aqui, deixa eu testar um perfil A, o perfil B, deixa eu ver como é que esses leads são distribuídos. Então, eu tinha uma lógica que é os melhores leads iam para uma pessoa, os mais ou menos iam para outra, os outros iam para outra. Quem que você acha que mais vendia na empresa? A pessoa que recebia os melhores. Então, eu pensei, bom, isso não é ruim porque a gente fatura, mas isso não é sustentável. Então, pô, o que que é? Será que deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu mandar os mesmos leads para todo mundo, vamos ver se ela é boa mesmo, se essa pessoa, se tem outros com potencial. Então, é meio que na execução ali, foi tirando essas amarras. E aí, algumas coisas, cara, foram se construindo com o tempo. Você vai ganhando mais maturidade de, pô, beleza, agora eu já tenho uma boa rotina, eu tô colocando gente aqui, sempre tem o gap, né, da pessoa conseguir executar, óbvio. Puta, eu preciso de gestores. Aí eu fui para mercado, cara, não encontrei assim dentro do budget que eu tinha, porque eu também não tinha muito dinheiro para pagar na época, e dentro do que eu achava que era, eu falava, porra, cara, o técnico eu sei. Agora tocar o bumbo lá do dia a dia, escutar call junto, esse que é o desafio. Então peguei 2 vendedores meus, fiz um teste deles serem líder de 2 squads, nasceu os 2 primeiros coordenadores. Então, dizendo para você assim eu primeiro garanti que eu fazia o básico, que é tentar falar com o cliente o máximo que eu podia, né? Quando eu falo como empresa. Eu também entrava em muita coisa na época, né, cara? Então, eu descobria o ponto ótimo. E naquela época era home office ainda. Então, eu fiz o time voltar. Aí você descobre quem é mais resistente, quem não é. Então, eu garanti o básico, cara, que eu ia ter gente afim trabalhando. E as melhorias disso, algumas delas vieram do time, né? Porque daí quando a pessoa está executando, a pessoa é boa, ela traz boas ideias, né? Não. As outras foi eu tendo um pouco mais de paz, que a gente já estava fazendo, pelo menos o nota 3 ali, já estava rolando. Como que eu faço incentivos? Aí vem, muda o modelo de comissão, você começa a classificar os leads melhores, você começa a criar os SLAs melhores entre marketing e vendas, entre pré-vendas e vendas, você começa a pensar nos incentivos do time, né? Cara, eu vou fazer uma campanhazinha de venda, vou ver se a galera curte. Então, fazer o básico mesmo. Eu falo pra galera que cara, primeiro eu me arrasto, depois eu engatinho, depois eu ando, depois eu corro, assim. Eu tenho paz de fazer isso, assim. E pra você ter uma ideia do quanto isso é poderoso, cara, a gente faturava 1 milhão e pouco por mês, assim, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Eu entrei em abril, eu assumi o time em maio. Em junho nós vendemos 2 milhões de reais, nunca tinha vendido isso. Em agosto, então 2 meses depois, a gente vendeu 3 milhões de reais pela primeira vez. Em setembro, 5 milhões de reais pela primeira vez. Em novembro, 7 milhões de reais pela primeira vez. E a gente fechou 55 milhões no ano, sendo que 85% da receita foi feita entre maio e dezembro, né? Animal, claro que cara. Também foi um momento do G4 que mais pessoas boas entraram para fazer o mesmo em outras áreas, né? Marketing com a TAI, por exemplo, que mudou a marca, melhorou social. Sim. Então, o mesmo trabalho que eu fiz, claro, com elementos distintos, né? A gente também provocou a mudança na empresa, sabe? E aí a gente, voltou para o trabalho presencial, começou essa estrutura. Então, fazer o básico ali, eu acho que depois ir entendendo quais eram as maiores oportunidades. Eu cheguei a um momento que eu tive que mudar o modelo de comissionamento, né, cara? Com 3 meses de empresa ali, não dava mais. Botar meta e tal. Sim. Então, fazer o básico, eu acho que para 90% da galera funciona, assim, sabe? Total, diria para 100%, cara. A gente tava conversando aqui antes de entrar e tem um cliente nosso que ele tinha ausência de ligação na operação, ele tem uma operação de outbound. Primeira coisa que eu olhei para ele, falei, cara, vamos fazer essa galera ligar. Primeira coisa, cara, fundação básica aqui é o fundamento de vendas, é o primeiro volume, depois a qualidade. São 2 principais métricas que a gente analisa, né, cara? Volume e qualidade. Se o volume está sendo feito, volume de op, ligação, follow-up, número de propostas enviadas, eu consigo migrar ali e começar a analisar a qualidade do pitch, claro, etc, né? Agora, se você não tem volume, não tem ligação, não tem atividade, não tem oportunidade, como que eu vou analisar a qualidade? Você até dá, mas você vai ficar enviesado ali porque você não tem o volume suficiente. Cara, depois que a gente falou exatamente isso, ô John, cara, liga. Ele saía de 10 ligações que ele estava fazendo para 90 por dia. Nossa. No final falei com ele semana passada. Ele falou, cara, o resultado tá incrível, assim. O time tá produzindo, oportunidades estão gerando, a gente tá gerando mais receita. Básico, bem feito, cara. Ligar. Pegar o telefone e ligar. E muito louco você falar isso, né, cara? Que eu acho que a gente tá passando, né? Já que a gente fala para empresário aqui, né? Sim. A gente tá passando num momento que ele tem suas dificuldades, mas é de grandes oportunidades. Porque pessoas como nós, pessoas como vocês, que foram... acessar o que tem de melhor dos métodos, das metodologias, das práticas, estão empreendendo, entendeu? Então, quanto tempo a gente demorou para aprender isso? Quanto tempo quem nos ensinou demorou
décadas, cara. Sim. Pra gente chegar pra um cara desse e falar assim, cara, primeiro liga. E parece uma simplicidade porque a gente não tá fazendo uma ciência de foguete, mas é porque a gente tem o faro. A gente já sabe como funciona. Sabe que é uma visão arquitetura, né? De, cara, você sabe que isso vai te dar isso, né? Então, os empresários hoje têm... O exemplo de vocês, né? Eles podem ter acesso a isso. Então, eu, se fosse empresário, eu sempre falo pra galera, cara, você pega a história da Ambev, a Ambev contratou centenas de vezes uma consultoria, um assessor para vir fazer de fora. Não tinha como fazer aquele case sozinho, com as próprias pernas, vamos dizer assim. Então, acho que esse momento, por exemplo, é muito bom porque esses empreendedores têm capacidade de ver essas coisas, porque pra gente é óbvio. A gente vive aquele negócio, né, cara? Você sabe como é que começa, como é que termina. O cara não sabe. Então, pô, como a gente se dispõe a isso... Porra, aí é golaço, né, cara? O cara não precisa aprender sozinho, né? Que é o que normalmente o empreendedor tem que fazer, né? O cara tem acesso a isso, né? Porra, e com um ROI bizarro, né, cara? Claro. Você trouxe um ponto, olhando para a realidade do pequeno, médio empresário brasileiro, que ele tem ali até 5 pessoas no time de vendas. Ele não tem dinheiro para trazer o Messi. Então, assim, cara, vou ter que trazer, na maioria das vezes, um vendedor júnior, pleno, para desenvolver. Só que o que a gente olha de empresa que não sabe o que é sales enablement, você brincou aí de, eu comecei a colocar treinamento 1h da tarde. Cara, as empresas ainda acham que levar o pessoal para uma convenção lá na Bahia e passar uma semana lá e, beleza, convenção de vendas, o time está treinado para vender o resto do ano, agora só tem que sentar uma vez por semana, o gerente cobrar. E aí, vendeu? Ao invés de sentar e dar direcionamento, né, cara? Dar caminho. Não adianta eu só descer. Meta não motiva vendedor nenhum, cara. Acho que a empresa tem que entender isso. Meta não motiva ninguém. Você precisa, se você não tiver um caminho para eu poder saber como que eu vou chegar naquela meta, cara, não adianta nada. Fala, cara, você tem que perder 10 quilos. Cara, não me mostra o caminho para perder os 10 quilos pra você ver se eu não vou chegar naquele resultado. Perfeito. Venda é a mesma coisa, né, cara? É a mesma coisa, cara. Você sabe que você pegou num ponto agora, Lucas, que eu tô... Se pudesse falar assim, qual fase de discussão de receita eu tô exatamente nesse ponto que você falou. Quando você avalia o que vendas tem hoje, cara, tem muito, de novo, vou voltar no ponto. Visibilidade, cara. Você vai lá, bota um CRM, bota um Power BI, então tá todo mundo vendo o ticket médio, a conversão, né? As empresas, elas têm a maior capacidade, vamos dizer, hoje de fazer isso. Até uma AI te fala, né, agora, hoje em dia. Mas o que você faz com isso, cara? Você deu um exemplo perfeito. Não adianta, você vai lá, tá com dor no joelho, você vai no médico, o médico fala assim, cara, você tem que cuidar o joelho, cara. Pô, seu joelho não tá bem. Pô, você devia cuidar um pouquinho mais do seu joelho. Você não vai sair de lá satisfeito. Pô, se o cara te falar, cara, você tá pisando muito pra direita, você tá, sei lá, forçando, você tá... o esporte que você tá fazendo, você não tem uma cartilagem ali pra poder aguentar o tranco. É essa orientação que a gente não dá pro time de venda. A real é essa, né? Exato. Pô, vocês têm que vender mais esse produto. Explica pro cara. Fala, cara, você tem que fazer o seguinte, cada 10 vezes que você chegar na frente do cliente, 3 vezes você oferece esse produto. É isso. Exato. É isso que a gente vai medir. É isso que a gente vai discutir se ele tá fazendo ou não. Porque, pô, chegar numa sala de reunião e falar assim, pô, a gente tá vendendo pouco. Porra, beleza. Me conta uma novidade. Dá pra ver que a gente tá vendendo pouco. Pô, eu tenho um monte de vendedor, eles não trabalham. Ok, legal que você tem essa percepção. Mas o que eles deveriam fazer? Por onde eles começam, né? Que hora eles chegam? Pra quem que eles ligam? Ah, porra, não, eles têm que ligar pra carteira. A lista que eu passei pra eles. Sim, cara, mas entendi. Então, é ligar pra esses caras, mas como? E normalmente os caras... Sabe o que eu acho muito louco? Os caras sabem. O empreendedor, ele sabe que ele vendia normalmente, ou vende, né? Sim. Então, é que ele ainda não tem a habilidade de transformar aquilo numa orientação, né, básica, porque daí acontece isso que você falou, pô, tem que vender mais, vou botar comissionamento, meu time só vende na segunda quinzena, então o que eu vou fazer? Botar meta quinzenal. Eu sempre brinco com a turma assim, eu falei, turma, se fosse fácil assim, eu não ganhava quanto eu ganho. Se fosse só botar os caras, botar uma buzina, botar um modelo de comissionamento e falar vai, não faz sentido nenhum você investir em estrutura de vendas, porque é só isso, né? Não é, cara, tem muito mais coisas, né, como é que diz? No underworld dessa parada, né, cara? E esse é o maior erro. Da gente fica... E eu entendo o dono, assim, porque ele fala assim, pô, eu tô pagando o cara não tá vendendo. Eu entendo esse cara. Sim. Mas é que se fosse só isso, todo mundo fazia. Exato. Você não precisa se orientar, entender, né? Que nem você falou. Exato.
cara, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Se você não tem tecnologia, que você tem a habilidade, pelo menos. Sim. E quando eu falo que meta não motiva ninguém, é porque eu vejo muito empresário que pergunta, mas seu time tem meta? Tem, Lucas. Falou, o que acontece se eles não baterem meta? Nada, o vendedor ganha menos. Cara, você não tem uma meta, então. Você tem um sonho. Você tem um marcador, né? Exato. Você tem um marcador, um referencial. E que se ele não chegar lá, não muda nada, para ele não ser ganhar menos, ele não tem uma perspectiva de, cara, se continuar assim X tempo, você vai sair. Não muda nada. Se o cara está satisfeito com o que ele tem de fixo ou com a diferença do variável que ele teve, a empresa vai continuar sem bater meta, né, cara? E pegando esse gancho, John, de meta é um assunto importante, um assunto que também, cara, ajuda muitos empresários e líderes que estão nos assistindo. Sim. Na sua visão, a gente acredita muito que meta é incentivo, né? Não é como o Lucas comentou, né? Não vai motivar, mas é um certo incentivo. A gente coloca um incentivo, tem gatilhos, tem, pô, se você atingir tanto, você vai ganhar tanto, aumenta, diminui e tal. Na sua visão lá, naquela época você falou que mudou a meta ali, né? Sim. Qual que é o melhor modelo hoje, na sua visão, para estimular o time de vendas, para a gente ter esse incentivo bem calibrado e drivar a empresa de fato para uma meta e não para o marcador somente? Uma coisa que eu fiz, cara, que eu recomendo sempre, assim, se você tem uma operação rodando, uma empresa rodando, que é com quem a gente fala normalmente, né? Quem está na ideação ali ainda, que aí acho que tem outros estágios antes... eu acho que você começa vendo seus padrões. Então, na época, por exemplo, eu fui ver quanto que cada vendedor vendia. Foi assim que eu comecei a entender onde que o G4 podia chegar. No nosso caso, como era um pouco mais digital, eu também conseguia ver assim, beleza, ele vende tanto, mas quantos leads ele recebe? E aí eu fiz um deparo com só essas informações, porque era só o que eu tinha na época. Esse equilíbrio aqui. Então, eu diria para você que, assim, primeiro tenta dar nome para o que você já tem. Tenta dar um número para o que você já faz, né? E você vai lá, tem um representante seu lá de Goiânia. Quantos clientes ele tem na carteira? Tem 100. Quanto que eles visitam? Pergunta para ele. Pô, na média, por mês, quantos clientes você visita? Visito 15. Quanto você sabe que ele vende 500 mil por mês? Então, a tua conta é essa. 100 caras na carteira, 15 visitas por mês, esse mês vai vender 500 mil. Se isso vai bater, vai oscilar, cara, você descobre, né? Porque quando aquele número oscilar, você vai fazer boas perguntas. Pô, mas eu não sei se ele visitou tanto. Será que ele consegue visitar mais? Então, acho que a primeira parte do método simplificado é ir mais ou menos por esse lado, que é ver o que você tem, né? E aí, falando sobre o objetivo para frente, cara, eu acho que aqui une duas coisas importantes. A primeira é a escolha da empresa, né? Então, o que você quer? Você quer otimizar? Você quer crescer? O que você quer abrir mão? O que você não quer? Porque eu já passei por casos, por exemplo, da empresa querer crescer agressivamente e isso não se refletir nas cobranças, que nem você falou, nos rituais, nos reconhecimentos que a gente, né, normalmente coloca. Então, essas duas coisas aqui esquece, cara. Se tá num mês, por exemplo, eu brinco agora, né? A gente tá falando num ano de Copa aqui. Sim. Se você vende camisa do Brasil em ano de Copa, qualquer coisa, cerveja, sei lá, né? Nem sei o que se compra hoje em dia. O ano tem 300 feriados, quem mexe com trabalha com turismo, cara, por exemplo, né? Você não me parece ser razoável você querer fazer um ano de organização. Exato. Você você tem uma oportunidade de fazer um ano de expansão, que vai ser duro, lógico, mas não dá para negar que existe esse contexto em volta, né? Então, acho que esse é o papel do dono. Meio que sentir, e como é o dinheiro dele, o apetite dele também, né? Sim. E ele tem que tentar casar com o mercado, né? E aí, quando fala da meta e como descrever ela, cara, eu começo com uma pergunta muito simples, falando das de receita, né? Da onde que eu tiro dinheiro? Eu tiro de clientes atuais? Eu tiro do cliente que compra sempre. Qual que é o nome que eu dou para isso? Sabe? Do lojista, do distribuidor. É como a gente fala no dia a dia. Aí eu começo a separar essas coisas em coisas diferentes e tento entender cada negócio. Porque o negócio como um todo, sei lá, fatura 20 milhões. Mas ele faz 2 numa coisa, faz 1 em outra, faz 500 em outra, faz 5 milhões em outra. Quando você separa essas coisas, é mais fácil gerenciar quanto elástico é aquilo ali, né? Porque às vezes tem um que está esticado. O mercado lá, pô, minha região sul tá... Cara, anos que a gente está tentando bater, mas eu nem fui pro norte ainda. Pô, então o norte, a esticada vai ser lá, entendeu? Então, acho que essa conjunção, e foi com esses preceitos, que até hoje eu desenho as nossas metas, assim, porque quando você vai ver a observação de gestão, você fala assim, a meta do cara é R$1 milhão no mês. Você percebe que ele faz um plano para R$1 milhão. Sim. Você percebe que ele age para isso, não é verdade? Sim. Você tem que ter essa percepção. Você tem que sentir.
Isso não tem a matemática que ajuda. Tem que sentir. Então você vê e fala assim, cara, deixa eu botar 1.200 aqui. Vamos ver se dá para esticar um pouquinho. Às vezes não dá. Às vezes realmente o cara bateu. Então, tem que botar outros adereços aqui. Então, a meta também tem uma questão do comportamento, né, cara? Porque não é só colocar o número que chega. Eu sempre falo isso pros alunos, assim, porque às vezes eles vêm, especialmente a gente, né, gritando, comemorando, e bota a meta e bate. Parece que é só botar aquela galera lá e sair ligando, né? Longe de ser isso, né? Então, assim, tem método, tem vários elementos ali para que aquele número seja possível. Agora sempre, pelo menos na minha visão em vendas, sempre tem algum tanto por cento, que dependendo da empresa varia, que é do talento, é do momento, é do desafio, é do imponderável. Então acho que tem uma conta aí. Mas eu começo com o básico, assim, né, cara? Como que a gente fala no dia a dia, vamos tentar dar nome para essas coisas, sabe? E na minha visão, John, se eu tenho meta de qualquer indicador, cara, e ela não é atingida por ninguém, ou nós não estamos atingindo ela há um bom tempo, cara, a gente tem que ter humildade como líder de descer, olhar e falar assim, cara, porque a gente tem clientes que, a gente tem alguns cenários que a gente conversa, tem algumas metas que são absurdas, o time está chegando a 50%, já tem muito tempo e nada é feito. Cara, o vendedor ele já começa o mês ignorando aquele número. Ele fala, cara, nós não vamos chegar mesmo, vamos fazer aqui o melhor que der para eu ficar menos feio na foto no final do mês. E isso só piora a situação, né, cara? Porque o time começa a criar aquela cultura de a gente não bate meta. E aí a gente já começa o mês confortável. A gente não já bate vira meta normal, mesmo, né? Vira normal. Não, isso aí Você desmotiva, né? Ao invés de motivar, tá desmotivando o time, né? Eu não acredito na parada. Eu li um livro do Jim Collins que ele fala uma coisa muito interessante, cara. Que é, quando você tem as pessoas certas, que é super difícil ter, né? Mas pelo menos algumas, você tem que tomar muito mais cuidado em não desmotivá-las do que motivá-las. Sim. Então, esse efeito da meta que você falou é um efeito desmotivador. Ele cria um espaço que ninguém vai preencher, né? Que é o wishful thinking, vamos dominar o mundo, mas ninguém tá fazendo nada por isso. E o discurso do líder também pega muito nessa hora, né, cara? Não adianta você chegar pro seu time e falar assim, não, porque a gente tem que dobrar, porque a gente tem que fazer tal coisa, a gente tem que ir para aquele mercado, a gente tem que lançar esse produto, quando, sei lá, você não faz isso. Eu não acho que o líder tem que ser o exemplo de tudo, porque senão ele vai ter que ser um robô, né, cara? Mas ele tem que dar os recados certos no tom certo, né? E a meta é um deles, assim. Fala, se a meta tem um gap, o quanto esse líder tá tentando meter a mão naquela meta para talvez ele provar que dá certo. Eu lembro quando a gente, mais ou menos em julho de 2021, a gente lançou a imersão em vendas, né? E, cara, o time muito imaturo ainda, não vendia nada, só que, cara, era uma imersão, que era a mesma coisa que a gente fazia em vendas. Então, assim, não tem como não vender. E era um preço esdrúxulo na época, assim, R$5.000, R$6.000, era uma coisa loucura. E a galera resistente, por quê? Porque eles eram acostumados a marketing fazer um anúncio. Se você quer esse produto, preenche esse formulário. Aí a pessoa preenchia e caía para eles. Como esse produto era novo e a gente estava lançando, não tinha essa dinâmica de, você quer esse produto? Os caras queriam um outro produto. Chegou um ponto, cara, que eu falei assim, eu fiquei na dúvida se aquele produto ia andar, apesar de não parecer óbvio. Eu não sou o melhor vendedor de todos, mas eu peguei 20 leads lá, que tinha de um curso online nosso, os caras com faturamento maior, e liguei para eles, assim. Aí como as coisas acontecem às vezes que ajudam, né? Teve um bom desempenho. Então isso me ajudou um pouco a validar para mim, primeiro, que aquilo tinha oportunidade, que de fato era um erro de execução, uma oportunidade de execução, mas também de mostrar para eles que tinha chão, né? Então, esse é um dos produtos nossos hoje que mais fatura. Então, assim, a atitude, né, a liderança, essa visão que você falou de, cara, eu tô olhando o gap, não adianta eu só ir lá e reclamar com os caras, assim, eu tenho que refletir sobre aquilo ali, se eu tenho que diminuir, se eu tenho que meter a mão. Enquanto eu não tô confortável, cara, o time não vai estar também, né? Confortável no ponto de vista de, ok, eu entendo o desafio, entendo que não tá dado, porque nunca tá, né? Mas eu entendo que tem chão que a gente vai trabalhar e vai aprender. Então, a visibilidade do líder ali, a sensibilidade, porque senão você só desmotiva, né, cara? E aí, se já é difícil vender, desmotivado ainda, cara, esquece, né? E falando em motivação, John, quando a gente olha sobre construção de times de alta performance, que é o que a gente está falando,
O que para você são habilidades fundamentais que você olha na hora de trazer um novo vendedor para o seu time e habilidades que você acredita que são desenvolvíveis? Aquelas que você fala, pô, essa aqui dá para desenvolver, essa aqui não, se o cara não tiver, eu não estou disposto a desenvolver. Cara, eu acho que assim, você tem algumas habilidades que, dependendo do contexto, tem uma tendência maior de sucesso, né? Então, por exemplo, muita gente liga a maturidade a pessoa ser uma boa gestora. Cara, é uma tendência. A gente sabe que não é só ser maduro. Você tem uma série de outros elementos. Então, em vendas é a mesma coisa. Assim. Então, eu diria que assim, a pessoa que ela é sagaz, o raciocínio rápido, criativo, ela tende, numa venda mais de impacto, né? Ela tende a ter uma fortaleza ali, né? Então, quando a pessoa tem isso acentuado, e ela mostra na entrevista às vezes, né? Ela é mais sagaz ali, mais rápido e tal. Eu acho que aquilo ali é um adereço fácil de você botar as características do seu produto. E aí essa pessoa vai saber fazer uma salada de fruta legal ali, vai entregar um bom produto, uma boa entrega. Mas tem alguns elementos que eu acho que não tem o que fazer. Então, por exemplo, eu acho que ter a vergonha e o medo de ligar é normal, mais comum do que não ter. Mas se há um bloqueio, não tem como. Aí é de fato... Sabe aquela pessoa que na hora que você está entrevistando, vendedor, na hora que você entrevista o cara, se você diz qualquer coisa contradizendo o que ele diz, sei lá, ele acha o azul bonito, você fala assim, pô, mas eu acho que o vermelho é melhor que o azul. Ele fala, você tem razão. Esse aspecto, por exemplo, eu acho difícil de ensinar, cara. Sim. Porque é uma questão de, às vezes, confiança, às vezes de até criação, né, da pessoa. Então, esses aí, Lucas, eu acho que é mais difícil a gente brigar com eles, talvez eles sirvam para outras coisas, né? Sim. Agora, aquela pessoa que, de novo, essa criatividade, essa inteligência, né, que é a capacidade de explicar alguma coisa de uma maneira mais simples, mais falada, vamos dizer assim, a vontade, que não tem como separar isso, né, cara? A vontade de trabalhar aparece em qualquer posição. Só que o efeito dela em vendas é exponencial, né? O cara que tem vontade, e a vontade pode ser por objetivo, pode ser por necessidade, não importa. Então, os melhores cases que eu tive, vamos falar assim, de resultado como vendedor, as pessoas tinham muito essa sagacidade que eu falei no começo, muito, e elas eram ensináveis. Então, essas duas coisas, assim, pô, mas Jonathan, como é que eu vou descobrir na entrevista se o cara é ensinável? Pergunta em algum momento que ele teve que mudar a forma dele de ver alguma coisa, mudar a forma de fazer alguma coisa, Última coisa que aprendeu. Última coisa que aprendeu. Exato, me conta aí, né? Pô, a criatividade, cara, me conta aí o que você acha de, sei lá, de AI. Sim. Vê se a pessoa vai te explicar assim, não, acho que é legal, pô, o ChatGPT, beleza. Sim. Agora tem aquele cara que te conta uma história, né, que te feita. Então, acho que essas coisas, assim, porque normalmente quem é bom, por exemplo, o que eu já vi que é um traço muito difícil de encontrar? O vendedor não emotivo. É difícil você encontrar o cara que não se envolve com uma rejeição e não se envolve com um acerto. Sim. Esse cara é raríssimo. Esse cara, ele tá num panteão. Se você conseguir encontrar esse cara, ele tem tudo, né? Porque ele executa o processo de uma maneira pragmática, assim. Sim. Com um objetivo final, muitas vezes, né? Então, agora, normalmente, o cara que é mais sagaz, ele é indisciplinado. O que ajuda ele a ser disciplinado, cara? Tô com um aqui do lado, tá falando lá. Tá falando pra ele. O cara que se vira, ele é muito disciplinado. Aí o que você faz? Cara, você põe gestão nele, né? Você põe responsabilidade, porque ao mesmo tempo que ele é indisciplinado, a tendência é que ele não goste de decepcionar ninguém. Então, se você conseguir usar esse gatilho para garantir a disciplina dele, você tende a ter mais sucesso. E aí, quando avança um pouco isso, eu acho que a gente tem que entender também, cara, que... Vamos lá, velho. Ninguém nunca fez o que se faz hoje. Sabe? Não dá para ter vendedor de carreira em todas as empresas. Você vai ter que ter a capacidade de descobrir esses caras, de transformar esses caras. Então, a gestão, aí vamos para um outro lado, é fundamental nesse aspecto, cara, porque... as pessoas mais talentosas que eu conheço em vendas, você não batia elas na rua e falava assim, esse cara é bom. Não é. Os mais foras da curva, né? Esses caras são construídos. Eu comentei o meu caso, cara, quando eu entrei na RD, eu odiava o processo, porque eu sentia que aquilo me tirava do meu natural. Mas o meu natural era de alguém que não sabia vender. Sim.
E a obrigação, a cobrança, o acompanhamento, a referência do processo me ajudou a... Eu nunca consegui ser um vendedor nota 10, mas ele me tirou para um vendedor com alto nível, porque a junção do aprendizado, da determinação de trabalhar, e eu era desorganizado como vendedor. Então, mas o método me ajudava, né? O puto ir lá e me pedir o forecast todo dia, aquilo ali me transformou, porque eu sabia que eu ia chegar no outro dia e ter que mostrar um forecast, então eu não podia não ter nada. Sim. Então, olha como a gente pode usar uma potência de uma pessoa e cobrir a deficiência dela. O que normalmente a gente faz é tentar achar alguém que tenha todas as potências. Exato. Assim, acho difícil, assim, é um pouco mais complexo. Não, e você falando da criatividade, cara, tem uma boa minha de ontem. É. Tem um lead que eu já tinha, já tá no final do mês, estou fazendo um trabalho de recuperação de lista Lost. Sim. Peguei um lead que já estava perdido, mas eu continuo conversando com ele, porque eu sei que tem jogo ali em algum momento. Cara, achei o endereço da empresa dele, entrei no iFood, comprei um cupcake e um chocolate, mandei pra ele. Falei, cara, já tá fazendo quase um ano que a gente tá conversando, te mandei um bolinho, parabéns. Muito bom, cara. Ele me respondeu. Muito bom. Tipo assim, eu postei no Instagram, aí ele entrou lá, curtiu e tal, me mandou depois, chegou aqui, cara, obrigado, gostei, vou fazer. Cara, vou viajar amanhã, mas eu volto dia 10, tá na hora, agora é a hora da gente fechar. É isso, cara. Você sabe que hoje a gente fala tanto de processo e tal. O processo serve pra gente fazer isso aí aflorar. Exato. Pra tu não gastar energia criativa fazendo coisa que é básica, né? Sim. É pra isso. Tu falar assim, cara, agora eu tô numa bifurcação aqui. Eu tenho que entender o lado do cliente, tenho que entender o meu lado, tenho que entender o que já foi falado, tenho que entender as possibilidades e escolher um caminho. Isso é trabalho criativo 100%, cara. Então. Agora, o resto, quais perguntas você vai fazer, pra quem você vai ligar, né? O básico, ali, a sua agenda... Deixa o processo cuidar para você, cara, para que você chegue... Eu sempre uso uma lógica assim, cara, a negociação começa quando você bota o preço pro cara. Sim. Tu faz tudo antes para chegar ali e facilitar esse jogo, mas o jogo começa... Só que como a gente normalmente gasta uma energia infindável até chegar na proposta... Quando começa o jogo, você já não tem... Já tá desgastado. Já tá desgastado. Você não tem energia cerebral pro negócio. Então, cuidar isso também, né? Não é que joga uma proposta e vê o que acontece. Não é, mas é saber o que importa, né? E saber que o teu momento de talento é o momento da fricção. Sim. Não é o momento que o cara tá te dizendo tudo, que ele tá te dando a resposta. O momento da fricção é o que o momento do talento vai. Por isso que eu particularmente, gosto muito de assistir conteúdo de vendedor de carro, por exemplo. Que esses caras, velho, é do dia a dia deles não deixar ninguém passar, né? E faz conta, e tira 2, tira 3. É a negociação raiz pura, assim, né? Sim. Então eu gosto muito porque a gente as escolas de vendas botaram isso como o problema, né? Como o obstáculo, mas aquilo ali é ali que é para ali que a gente tá. O resto, talvez um vídeo resolvesse. Sim. Né? Um negócio escrito resolvesse. Agora, para saber as intersecções ali, as conexões, é para isso que a gente tá ali. E o nosso time normalmente vê isso como um ponto ruim, né? A turma vem com ponto ruim. Não dá, né, cara? Sim. Porque numa dessas, a minha turma lá faz, às vezes, pega um cartazinho de procurado e põe a foto do cara e manda pro WhatsApp pro cara. Assim, muito bom. Que é pra tentar tirar o cara da zona dele, né? Mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Assim. E, cara, aprofundando nesse tema, cultura... A gente tá falando muito sobre cultura, né, cara? Isso envolve cultura também. E a gente olhando de fora, a galera apertando buzina, cantando, gritando, tem até hino lá que a gente acompanha. Sim. É animal, cara. Sim. Não é construída da noite pro dia. Não. Costumo falar, cara, que é no dia a dia, na one-on-one, no cafezinho, no happy hour... É no cuidado, é você ouvir os pontos que as pessoas têm e você vai construindo essa cultura aos poucos para ela ir disseminando. Obviamente que tem uma cultura que rege a empresa como um todo. Tem uma frase que o Lucas fala que eu gosto muito, que é que a cultura vai de cima para baixo. Você lava a escadaria de cima para baixo. Então tem que ter uma cultura, obviamente, da empresa, mas no dia a dia em vendas, cara, é nos detalhes. É o que a gente tá comentando aqui, cara, numa ligação. Parou, escutou, entrou junto com o vendedor, escutou uma call, dá um feedback, é nos detalhes ali, né? Sim. E, obviamente, cara, essa cultura que vocês têm hoje demorou um certo tempo para construir, desde 2021, 2020 que você tá lá, né? Então faz um tempo, assim. Quando que você... Não é quando, mas a minha pergunta é o que você fez ali de intencional nessa construção para chegar no que tá hoje, assim, cara, essa cultura forte? Eu acho que, assim, teve marcos, né? Porque é uma mistura do que eu fiz com o que eu tropecei e acabei descobrindo com gente. Fora o ambiente da empresa, né? Mas, por exemplo,
quando eu cheguei, a gente tinha aquele número que eu falei para vocês e a gente nunca tinha vendido, acho que mais de 1.600 por mês. Quando a gente, no mês de junho, inclinou para fazer esse número de 2, que a gente, no último dia do mês, se eu não me engano, sei lá, 10 horas da manhã entrou um contrato grande pra gente, assim, que era uma venda de R$200 mil, que a gente não fazia na época, né? Então imagina, era 10% do resultado do mês em uma venda, né? Eu lembro de uma empresa grande que comprou várias vagas para os executivos. Só que isso era, sei lá, 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã. E a gente já estava satisfeito, porque já tinha batido aquele recorde de 1,5. Só que quando entrou essa venda, a gente começou a vislumbrar o 2. E aí eu acho que é aí que começou. Porque foi... Eu acho que primeiro porque a gente vinha de uma coisa boa de ter batido o recorde. Então você vê que o trabalho... Lembra aquilo que eu falei das ligações? Tal, você começa a ter efeito daquilo, obviamente com várias coisas, mas o perceptível é aquilo. E aí você faz essa venda e você começa... Cara, a gente pode bater um recorde animal de fechar 2 milhões. Esse marco, criar essa história, né? E tal. E aí da gente começar a tentar tirar assim, cara, de onde dava uma negociação aqui, uma negociação lá, e o time se imbuiu disso, né? Só que quando a gente bateu, a gente comemorou, e eu acho que esse foi um dos elementos, você falou sobre a construção de cultura, eu acho que ela também foi construída nos extremos, nos nossos melhores momentos, que é como a gente lidava, o que a gente fazia e tal, e nos piores, que é como a gente lidava, você falou um pouco das consequências, exatamente isso. Então... quando as pessoas começaram a ver aquilo, cara, eu acho que tem dois recados ali que vivem até hoje, que é, primeiro, nós vamos até o fim, que aí foram se apresentando de formas diferentes, e que o desafio, o tesão de chegar lá vale a pena. Não é tipo assim, batemos meta, entramos na sala e saímos. Era de fato, você vai comemorar, você vai sentir que é seu, porque não era meu, era de todo mundo. Então, essas coisas foram criando. E eu, cara, até pela experiência anterior, eu entendi que o segredo era qual ambiente ia dar certo para fazer o que a gente tinha que fazer, que era o que eu imaginava, e quais pessoas têm aderência àquilo ali. Então, isso aqui é fundamental, esse match das duas coisas. E como eu reforço as coisas boas e tiro as coisas ruins. Então, por exemplo, quando o time começou a crescer... A indisciplina vai acontecer de qualquer jeito, né, cara? O miguezinho de um passar venda para o outro, tudo que pode acontecer, né? Porque eu já fui vendedor, eu sei. A gente sabe, né? Então, eu sabia quais dessas eu podia tolerar e quais não dava, né? Então, uma coisa que eu fiz desde que cheguei não pode terminar um mês com uma venda no nome de um gestor. Não podia. Então, se o gestor pegasse... Porque como eles eram vendedores... Se ele vendeu para alguém que chegou, chamou ele ali, ele usava, cara, como é que diz? Um contest. Compele. Quem mais vender hoje ganha essa venda. Então, são nesses elementos de falar assim, não, cara, eu quero... Quem vende são os vendedores, vocês ajudam eles a vender. Então, acho que nessas pequenas coisas que você vai criando. E aí, é óbvio, quando essas pessoas se encontram nesse ambiente, elas vão tentando trazer ou expulsam ou englobam gente similar, né? Então, acho que a construção da cultura, de novo, né? Os ritos e tal. Pensa que uma pessoa em vendas, cara, numa área como a nossa, imagina que ela luta pra caramba, cara. Se ela não chegar lá e voltar pro país e ter uma festa pra quem ganhou a guerra, pra que ela vai lutar a próxima guerra? Sim. Você falou um pouco de meta. Se eu não bater meta e ficar tudo bem, não é que você tem que matar ninguém, mas eu digo assim, cara, se não tiver pelo menos um gosto ruim... Amargo. Se não tiver uma coisa ruim, por que é ruim não bater meta, entende? Então, essa conjunção dessas coisas, cara, foram se construindo. E aí, em algum momento, você começa a botar elementos, tipo assim, a bandeira lá. Pô, vamos botar a bandeira. Vamos começar a botar um chopp no final do mês lá, durante o dia inteiro, para depois que bate meta liberar. Você vai botando algumas coisinhas que, de novo, para o nosso ambiente é mais likely, né? É mais comum, né? Mas que serve para aquele tipo de pessoa. Então, pô, dá os reconhecimentos trimestrais, o troféuzinho. Sim. Aí hoje tem coisas do tipo assim, uma coisa que eu aprendi com o tempo, com essa turma que a gente tem a pessoa, cara, ela precisa sentir que ela está no controle das fases da vida dela. Isso é uma coisa meio complexa, mas ela precisa estar no controle das fases que ela está avançando. Por exemplo, quando você está numa empresa, você tem o seu onboarding, né? Uhum. Só que o onboarding meio que fica uma coisa solta. Então, a pessoa não sente que ela está... Cara, o meu desafio agora é meu onboarding. Agora o meu desafio é rampar. Agora o meu desafio é entregar minha meta. Ela não sente esses ciclos. Então, eu criei coisas como... Hoje, quando a pessoa chega...
ela tem que andar com um balãozinho branco Já vi. em cima dela, assim. Que não é pra fazer um bullying com ela, é mais pra ela. Sim. Porque durante um tempo ela vai ter que ficar andando com aquilo lá, ela saber que é meio amargo dela, puta, eu sou um novato aqui, né? Apesar deles ter várias vantagens pra ser novato. Sim. Mas quando dá os 3 meses, ela estoura o balão e vê gente com balão. Então é uma fase. Superado. E se esquecer de andar com balão, paga 10. Paga 10, exatamente. Então tem outros elementos que vão aparecendo. Você falou um pouco das músicas e tal. O que eu tomo cuidado sempre, cara? Que é para isso não virar o pilar central. É o porquê que fazemos isso que é o pilar central. Então, a gente não pode cantar para alguém ver. A gente não pode gritar para sei lá, para aparecer no vídeo. A gente tem que gritar porque a gente quer mostrar pro outro que a gente fez, que são os elementos fundamentais do negócio, né? A gente não pode chegar lá, o negócio do urso lá que tem lá, matar o urso lá e tal. Cara, eu tava sentindo que a gente tava numa vibe de não ter pelo que lutar. E aí era assim, só meta. Aí eu tava com isso na cabeça, fiquei um tempo na cabeça, até que eu vi o vídeo do Kobe Bryant que falava sobre a história do se viver lutando contra o urso, ore pelo urso, assim. E, porra, a entrevista é muito louca, né? E qual que foi a minha noia ali? Falei, cara, eu preciso dar uma narrativa nova para a empresa. E foi literalmente assim, eu vi 3 da tarde, 4 da tarde esse vídeo num domingo, eu mandei mensagem pro cara de Facilities lá, que é brother pra caramba, ele fez no domingo pra segunda-feira, ele fez a faixa que aparece lá. E a gente fez tão correndo que tá escrito errado, que é se me ver lutando contra... se me vir lutando, mas a gente deixou errado, que era pra mostrar que, cara, o que importa é o sentimento do negócio. Então, quando eu cheguei no outro dia, a faixa estava pronta, a gente deixou ela virada e eu chamei todo mundo e aí eu dei um discurso. Eu mandei o vídeo, eu não apresentei o vídeo para todo mundo assistir, eu mandei para a galera assistir depois, mas eu passei a mensagem do vídeo, que ali criou uma narrativa nova que durante muito tempo, aí depois teve a fantasia do urso, mas por que isso funciona ali? Porque fala com quem tá ali, não é para mim. Aquilo ali não é o que funciona pra mim. Animal. É o que funciona pros caras, entende? E é sustentado todo dia. Por eles. Não é só não é um punch corrida, só, né? Não é um punch. Assim, não cara, é um punch. tem todo dia tem... Tanto que ele tá desgastado. Agora já vai fazer 2 anos que a gente que tá lá. Qual que é o desafio agora? Eu preciso criar uma história nova, Qual cara. vai ser o próximo? Não sei. Já sabe o que é. O que eu tô fazendo aqui agora, cara, é que é uma parada que tá muito na minha cabeça agora, é o empreendedorismo. Então, eu estou trazendo de volta para o meu time essa visão deles entenderem que a estrutura formal da empresa ela corresponde a uma harmonia que precisa ter, mas dentro da estrutura formal há de haver meritocracia, há de haver ideias novas e é isso que é contemplado, é o movimento, não só o novo, mas as melhorias, né? Então, como que a gente consegue fazer uma empresa mais horizontal para que o talento que apareceu lá, ele veja que tem possibilidade, né? O cara que chegou agora, é claro que o cara que está aqui mais tempo, ele tem muito mais moral que você. Eu vou olhar para ele primeiro, eu vou gastar mais tempo com ele que com você, mas saiba que se você ir no caminho certo, vai dar gol. Então, o empreendedorismo é a minha nova, vamos dizer assim, eu ainda não dei nome para isso, mas eu dei, por exemplo, o livro da história da Ambev, eu dei pro meu time inteiro. Nossa. Que é um livro para mim que explica isso com gestão com empreendedorismo na essência. Qual que é o nome do livro para quem tá... De um Gole Só. De um Gole Só. Da Ariane. A Ariane escreveu o livro do BTG também. Então, o livro do BTG, eu chamei a Ariane para falar lá com o time, porque ela entrevistou André Esteves, esses caras todos, Jorge Paulo Lema. É documental os livros dela. Então, botei ela lá. Então, quando eu li, eu falei assim, pô, o do BTG que ela escreveu fala sobre empreendedorismo, né, cara? Os caras que criaram o banco, que criaram a estrutura bancária do Brasil, né? Os caras normais. E o da Ambev já fala assim, sobre os caras visionários, gestores que foram achando outros talentos e por que o talento vale a pena. Então, eu acho que eu me imbuo também porque eu também preciso dessa história nova para mim. Sim, né? Pô, a minha história não é ser diretor do G4 5 anos, assim, bater meta 5 anos. Eu não lembro quanto é que eu vendi 2 meses atrás, cara. Eu preciso também da história para mim, sabe? Então, acho que, de novo, se não tiver uma história cativante para aquele grupo, naturalmente isso se perde. A gente já foi a história de querer ser grande.
não pega todo mundo, assim, não pega suficiente. Então, as culturas que você falou, traduzidas para os grupos, eu acho que esse é o papel de um líder bom, né? Um cara, pega o João Adib da CIMED, pô. Sim. Quantas vezes você escuta ele falando agora dos 5 bi, 10 bi? Ele não fala mais, cara. Ele tá em outra rotação agora. A rotação é crescer, a rotação é produtos novos, é ser mais ousado, é ter um bom time. Então, você vê que ele tá criando, não narrativa, né? Mas é criando momentos novos, né? Eu acho isso importante na gestão da vida da pessoa dentro da empresa. Animal, cara. Eu acredito que esse aqui vai ser um dos episódios mais longos e por mim eu deixaria muito tempo. Mas o John tem um compromisso, já eu não quero desperdiçar uma pena. Cara, uma última pergunta aqui, a gente chama de pergunta poderosa, porque aqui é que a gente pega a galera, os erros mesmo, assim, pega tira o ego da frente, tira a vaidade da frente. Não é uma pergunta difícil, mas acredito que você vai tirar de letra, cara. Qual foi a decisão mais difícil que o John teve que tomar como líder no G4, que mais te marcou? Que você fala, caraca, velho, foi foda, foi um momento difícil, mas hoje você entende como aprendizado e ensina outras pessoas com isso. Cara, teve várias, assim, mas eu acho que eu posso dar 2 visões. Vou dar do negócio e vou dar a minha, né? Porque eu acho que são coisas distintas, assim. A minha mais difícil foi em 2023, mais ou menos, a gente estava crescendo muito. E a gente fez um modelo matricial de negócio que a gente tinha muito conflito de interesse. Então, se você vende o produto A e você é cobrado por isso, você vende o B, vocês eram concorrentes. Só que eu era um ponto comum. Marketing, vendas eram pontos comuns. Então, imagina que eu cuidava do que era melhor para a empresa. Porque a minha meta era a empresa. Eu usava os produtos de vocês para chegar na empresa. Só que você não aceitava isso. E aí eu me vi, cara, durante 3, 6 meses no G4, tendo que ser ou tentar ser esse cara razoável. Só que no meio de vários tubarões igual eu, né? E tendo que manter as coisas funcionando e tal. E é aquele momento, cara, eu falei assim, cara, eu não vou fazer isso mais. Tipo assim, não vou, G4 não é mais pra mim, porque enquanto a gente remou pro mesmo lugar, essa era a minha percepção na época, né? Enquanto a gente remou pro mesmo lugar, cara, isso aqui é o melhor lugar para se estar. Na hora que cada um rema pro seu lado, eu não tô remando pro meu. Por que você vai remar pro seu? Vamos remar pro da empresa, pô. Porque é bom para todo mundo. Eu era sócio da empresa, os outros eram sócios também. Então, a decisão difícil de ficar foi porque eu tinha várias possibilidades legais, eu tinha um problemaço ali, e aí a minha decisão de ficar foi de entender que aquilo era um processo de maturação minha. Que é normal, quanto maior cada zerinho que você adiciona naquele negócio lá, a complexidade é muito menos técnica e muito mais seres humanos, né, de maneira geral, sociedades e tal. Então, isso é uma decisão mega difícil, porque é natural você querer usufruir do sucesso, porque para mim na época era sucesso, a gente tinha feito uma empresa de 20 milhões virar de 200 em 1 ano e meio. Então, assim, nossa, era tipo assim... Tá feito, né? Podia contar essa história até o resto da vida. E olhar um problema que me incomodava mesmo e falar, cara, eu vou ficar. E aí vão quase 3 anos disso. Então foi muito difícil pra mim. E eu tive que refazer esse pacto várias vezes, né, cara? Porque, bom, é super difícil ficar ali na frente e tal, fazendo. Então isso foi um bom aprendizado. Do negócio, uma decisão difícil que a gente fez foi... quando você começa a crescer, cara... você começa a questionar se o que você tem é tão bom assim, natural, né? Será que eu sou tão bom? A empresa, será que os caras são realmente tão bons? Será que não tem mais gente de fora e tal? Então, acho que uma decisão difícil que o negócio fez foi começar a trocar ou a complementar as pessoas que sempre foram os heróis da empresa. Então, vou trazer alguém de fora para essa área, testar coisas novas. Então, foi difícil para o negócio porque você não pode fazer esse movimento e fazer ele meia boca. Você tem que dar um all-in, senão nunca ninguém vai conseguir se inserir. Mas se você dá um all-in, o que você tem, coloca em risco. Olha que decisão difícil, né, do empreendedor. Então, quando a gente foi caminhando para essa direção, cara, eu acho que foi uma decisão corajosa do negócio, que eu fiz parte disso, e mais corajosa ainda de continuar acreditando nisso, continuar acreditando, cara, primeiro quem, depois o quê? Vamos achar bons caras aqui, eles vão ter lugar dentro da empresa. E a gente vai errar. Puta, a pessoa não vai se adaptar, a gente não vai se adaptar a ela, o negócio vai mudar. Então isso foi uma decisão extremamente difícil, porque você começou a colocar, e obviamente várias pessoas que estavam no G4 saíram.
Então, assim, uma decisão para o negócio muito arriscada. Eu acredito muito ao nosso crescimento, a esses momentos que, especialmente os fundadores ali, eles são provocadores, cara. Eles são paranoicos. Então, eles estão sempre com uma história nova, sempre mexendo. Você nunca está confortável, assim, na sua cadeira. Então, isso foi muito bom. Eu acho que uma decisão super difícil do negócio, porque é mexer em time que está ganhando, né? Vamos dizer assim, né? Em troca de acreditar, não é de ver, não. É de acreditar que tem algo melhor lá depois. E no meu pessoal foi, cara, você renovar votos com algo que é tão desafiador e que passa não por você continuar fazendo o que você está fazendo, é por você mudar a essência de que te trouxe até aqui, aquilo que eu falei de... O problema não é quem, se é a mesma pessoa que está aqui do 1 pro 10, do 10 pro 100. O problema é que a pessoa não pode fazer do mesmo jeito, não pode usar as mesmas ferramentas normalmente. E aí você se transformar, sendo que está dando certo, foi super desafiador. Mas foi muito bom, porque hoje quando eu olho para trás, eu sou muito melhor em gerenciar conflito do que eu era antes, né? Eu sou muito melhor em entender os pontos de inflexão dos interesses. Eu sou muito melhor hoje em desenhar, por exemplo, metas e comissionamento do que eu era, porque eu entendi o problema, o desafio que é desalinhamento. Sim. Não é desalinhamento de opinião, eu torço pro X e tu torce pro Y. Não, é tipo, eu quero A e tu quer B. E pessoas importantes dentro do negócio. Então, acho que essas decisões, assim, me marcaram muito. Uma, de novo, participei mais como espectador, e a outra que eu vivi na pele. E eu recomendo para todo mundo sempre, assim, cara, as fases da sua vida, elas terminam, você nem percebe. Um dia você saiu pela última vez com seus brothers de balada, né? Um dia você foi pra aquela praia a última vez. Um dia você fez aquele encontro da faculdade pela última vez. E você não sofreu. Você sentiu falta, mas ele acabou. Vai acontecer. Às vezes a gente fica querendo forçar isso, né? Puta, cara, eu tenho que parar de... Sei lá, cara, de acordar tarde. Cara, se isso for importante pra sua vida, vai acontecer. Você não precisa forçar, sabe? Então, pô, eu sou vendedor, que acontece muito com a turma, né? Pô, sou vendedor, eu tenho que virar gestor. Cara, vai acontecer naturalmente. Você vai sentir que não é mais ali, que é lá onde você deveria estar. A oportunidade você vai construir a partir disso. O empresário, por exemplo, eu vejo eles, né? Eu comentei o negócio da água. Puta, cara, eu vendo essa água, vou até o final. Galera, esse é um sinal que não é mais, assim... É também a água, sim. Sabe? Busca ajuda, traz outras pessoas para te ouvir, ouve, observa, te questiona, porque é pro bem. Você não tá fazendo uma coisa que é mal, é uma coisa difícil de fazer, sim. Mas não é ruim, sim. Né? Então, o ruim é você ficar sofrendo com o raio da água, né? Então, acho que essas duas coisas, assim, cara, se eu pudesse transmitir o que eu aprendi pra todo mundo, eu queria botar um chip na galera, porque foi muito marcante. Um animal, cara. Obrigado pela vulnerabilidade aí da questão. Obrigado por ser em casa. Cara, a gente tem um momento também, pitch time, testar. Você já é vendedor, falou que não é um tão bom vendedor, mas, cara, quem tá nos escutando, que quiser conhecer o G4, os programas, a gente é super fã, a gente adora, inclusive, vamos virar cliente em breve aí do outro programa. Cara, amém. Me conta aí, cara, o que a galera precisa fazer pra falar com vocês, encontrar os produtos? Bom, assim, acho que Instagram é o jeito mais fácil de nos encontrar lá, que tem 1000 de links lá. Não vai faltar link para você conversar com o time de vendas, os nossos eventos, mas agora é g4.business, né? Que é o novo, a gente vai mudar para G4, mas g4.business, então acompanha, Thales, no Instagram é o.jonathan com th.souza também. Então quando eu tô mais animado, eu vou lá e posto algumas coisas. Quem sabe com o tempo eu ganho. Mas sim, tudo que for do G4, acho que o G4 é fácil de encontrar. E o que eu falo pra turma saiam da toca, assim, sabe, cara? Saiam da toca, falem com pessoas. O G4 é um caminho pra isso, né? As formações, os clubes. Mas sair da toca, assim. Empresário tem uma coisa muito interessante, cara, que ele tem uma facilidade de ajudar os outros, assim. Não é igual o profissional ali, o executivo. Eles têm uma coisa mais velada ali, uma disputa. Eu não vejo muito isso em empreendedor, assim, cara. Eu vejo eles juntos se puxando. Imagina, quando vocês começarem a empreender, deve ter um monte de gente que estendeu a mão, que assim, talvez você até esperava, mas não esperava que ia ser com tanto ajuda, né, cara? Sim. Porque eu acho que a gente, posso falar brasileiro, né? A gente tem essa coisa assim, cara, você não vai salvar ninguém, mas assim, é difícil você negar ajuda, né? É difícil você ver alguém sofrendo, você não... Então, ou tentando, né? Eu acho que o ato de empreender, enfim, que é o que a gente convive no G4. Então, pô, se quiser os programas do G4, aí eu dou aula do Traction, dou aula no Scale, agora eu dou aula no Mentoring, enfim, a carreira executiva lá no dia a dia, e também tem essa oportunidade de trocar com vocês, com os outros alunos também. Eu fiz o Traction em maio de 2024, se não me engano. Foi um dos melhores programas, cara. Você deu aula lá. Sim. O João Vitor também deu aula, lembro até hoje. Cara, baita programa, atendimento de vocês. Ambiente o time de CS, bom, né, ambiente cara? bom.
Galera boa, muita troca boa, conteúdo de excelente nível, então super recomendo. Venham mais vezes, Vamos, vão ser super bem recebidos, cara. Com certeza. Consideração final, Lucão? O que você achou aí desse episódio, aula. cara? Meu hardware aqui tá... Tá batendo. Tá batendo. Qual que vai ser o urso que nós vai botar lá aí, né? Já vamos pensar nisso. Essa construção de rituais é muito boa, né, cara? Cara, e assim... conhecendo vocês, assim, cara, é de vocês, brothers. Quando vocês botarem verdade na parada, tem gente que não vai se encaixar. Não porque a pessoa é ruim ou porque a ideia é ruim, é porque não é de vocês, mas tem gente que vem, cara. O movimento, ele gera movimento, né, cara? E jogar para uma coisa interessante, maior, seja lá. Vocês estão fazendo uma coisa foda. Vocês largaram carreira executiva para fazer o que vocês estão fazendo, cara. Então, assim, só na essência, quem sabe o quanto é duro fazer, eu sei o quanto é duro fazer isso porque eu não fiz. Sim. Né? Eu faço isso dentro do G4. Então, assim, esse movimento gera movimento. Vocês já vivem isso com o time de vocês, né? Mas essas histórias, né, que você falou do urso, cara, é materializar o sonho, sabe? Materializar o sonho grande, né? Que a Ambev falava o sonho grande, né? Ser a maior cerveja do mundo. É distante, é pra dar frio na barriga mesmo. É pra chegar no ponto e falar assim, cara, acho que não vai dar, não. Mas é isso, nós vamos trabalhar. Sei lá, nós vamos descobrir depois. Os caras me perguntavam antes, eu lembro, quando eu era, sei lá, vendedor, os caras falavam, pô, por que você quer ser diretor de venda? Eu falei, cara, não sei. Eu só acho que quero. Eu quero chegar lá, eu posso até chegar e falar que não quero depois, mas eu vou. Eu descubro lá, eu não sei nem como é que é, então deixa eu ir até lá. Muito bom. Galera, mais um episódio do Vendas e esse foi um episódio muito especial. Espero que eu tenha conseguido trazer a essência do John nas perguntas. É um cara que eu admiro pra caramba, amigo e baita profissional. Espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueçam, compartilhe esse episódio com algum empresário que você conhece, líder de vendas, pra aprender pra caramba com o que a gente conversou. O episódio tá riquíssimo. Marca o John, como ele comentou aí nas redes sociais. Marca também @academiametas, @eu, Caio Vidal e @lucas.alvesbr. É isso aí, turma. Não esquece de seguir a gente no Instagram e no Spotify. Tamo junto e até a próxima. Valeu!